de caminhada, que a paz do Cristo seja conosco hoje e sempre, e dando continuidade ao projeto Sementes de Luz do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, CEPAC de Lusiânia. O tema que me foi proposto falar na data de hoje é um texto de Joana de Ângeles. Está no livro Desperte e Seja Feliz, no capítulo 8, Diante da Luta. Psicografia de Divaldo Franco. Joana de Ângeles tem então esse texto belíssimo que eu recomendo a leitura, e ela inicia o seu texto assim: toda vida é um processo ininterrupto de ação. Portanto, Joana de Ângeles nos está sinalizando da importância da ação, né? Tudo, portanto, que for inação, inércia, indiferença, quando a criatura pode e deve fazer algo, mas queda-se inerte, isso é contrário às leis da vida, porque vida é ação, vida é movimento, e essa ação é uma luta permanente. Joana de Ângeles nos diz: luta é sinônimo de vida. E a nossa evolução, portanto, ela é fruto dessa luta incessante. É uma luta contra as nossas paixões primitivas, contra as nossas inclinações más, contra as nossas imperfeições morais. Essa luta nunca foi, nunca é contra o outro, contra os outros. Então, não devemos nos limitar, nos prender às amarras das comparações ou da competição, porque essa luta é uma luta contra nós mesmos, é uma luta pelo autoconhecimento, pelo autodescobrimento e pela autoiluminação. Percebemos que há muita luta sobre a Terra, mas muitas vezes uma luta com um foco totalmente diferente. São as guerras que ocupam disputas de poder, que ocupam esse lugar de disputa de poder. Uma disputa pelos valores transitórios da vida, e não é essa a luta que estamos nos referindo, porque vida é luta abençoada, mais adiante Joana de Ângeles dirá nesse texto. Por que ela é abençoada? Porque ela é oportunidade, e que possamos todos nós aproveitarmos essa oportunidade. Luta então, mas como vamos vencer essa luta? Joana de Ângeles nos sinaliza alguns recursos para vencermos essa luta, para vencermos a nós mesmos. E esses recursos são o amor, o trabalho, a abnegação, a vivência das virtudes. À medida em que despertemos para essa necessidade de autoiluminação, de aprimoramento moral, vamos caminhando em direção à evolução, que é um processo. Ela não ocorre do dia para a noite, ela ocorre com luta. Daí o título, Diante da Luta. Essa luta, então, é contra as nossas imperfeições morais, contra as nossas tendências inferiores. E Joana de Ângeles nos diz que a corrente vibratória do bem estimula o progresso. Quando, então, estamos dizendo corrente vibratória do bem, devemos nos referir a todos os espaços que a criatura ocupa, a todos os seus lugares, em todos os momentos da sua existência. Ou seja, essa corrente vibratória do bem, ela deve ocorrer na família, no círculo social, no trânsito, no meio, onde quer que a criatura esteja. Luta, então, como eu disse, é bênção. Sem ela, a vida periclita e degenera, ou seja, sem essa luta, sem essa oportunidade abençoada, a vida não cumpre o seu propósito, a vida não cumpre o seu sentido.
e vivermos uma existência sem propósito ou sem sentido é estar sob amarras, né? E essa luta pode ser libertadora quando é uma luta pelos valores perenes da criatura e não amarrados aos valores transitórios da matéria. Então, Joana de Ângeles nos recomenda: luta sim com entusiasmo, luta em paz, luta alegremente, sabendo que os bons espíritos sempre estão ao nosso lado e estão sempre seguindo as orientações do grande lutador que está sempre ao nosso lado, que é Jesus, que não descansa nem desanima, mas está sempre conosco, para que nós tenhamos então o auxílio do alto, o auxílio de Jesus, dos espíritos bons, dos espíritos benfeitores. Devemos nos sintonizar com o alto, com os nossos sentimentos, pensamentos e ações que nos sintonizem com as melhores vibrações, as vibrações do amor. Quantos de nós poderíamos passar uma existência sem um propósito, apenas vivendo maquinalmente em nome de um consumismo ou materialismo, ou uma existência corporal sem ter os olhos sobre as dimensões espirituais e chegar ao plano espiritual com aquela ideia de: o que eu fiz? Se eu soubesse. Todos nós sabemos que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, mas aqui temos a oportunidade do crescimento, da vivência, das experiências, mas tudo isso visando a evolução. Não é nada fácil, não é um caminho fácil, exige esforço, trabalho, empenho. Significa largarmos de posição, às vezes, que nos é muito familiares, nos largarmos das amarras do orgulho e do egoísmo, mas temos que ter em mente qual é o nosso sentido, qual é o nosso propósito, e aí luta será sob esse ângulo, sob esse prisma. Luta é e sempre será bênção. Lembremos uma pergunta e resposta de O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, pergunta 642, em que Allan Kardec formula a pergunta: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? E a resposta dos espíritos: não, porque é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um é responsável por todo mal que resulte do bem que não haja feito. Ou seja, não basta não fazer o mal, é preciso fazermos todo o bem que pudermos. Não basta fiquemos quietinho, não basta não irmos à luta, é preciso ir à luta, mas a verdadeira luta com os instrumentos e os recursos proveitosos em mãos: amor, trabalho, abnegação, vivência das virtudes. Caminhamos então para o final desta reflexão. Fica desde logo aí registrado a riqueza desse texto de Joana de Ângeles para que seja aprofundado, mas que possamos abrir o nosso coração para a mensagem de Joana de Ângeles, para que possamos aproveitar a todas as oportunidades de amar e de aprender, oportunidade de trabalhar e servir, levando em consideração que somos seres espirituais, caminhando em uma experiência material, corporal, e que somos seres sempre em evolução, seres imortais, imperfeitos, mas temos as potências da nossa alma
que podem ser cumpridas nesse processo de evolução. Então, o sentido da existência repousa e deve repousar na busca pela nossa autoiluminação, pelo nosso aprimoramento moral e que anda de mãos dadas com o nosso processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, de mãos dadas com a razão iluminada tão mencionada por Allan Kardec, tendo então o Evangelho do Cristo como a nossa bússola e Jesus como nosso mestre, guia e modelo da humanidade. Que possamos viver então a verdade cristã em nossos dias de luta abençoada. Vida é luta abençoada. Que possamos lutar pelos verdadeiros valores, os valores imperecíveis da alma. Que assim seja. Muita paz, meus irmãos.